Arnaldo, complete aí sobre goleiros, porque acho que tivemos questões com goleiros nos dois times. Os dois times estão em momentos diferentes, claro, mas estão vivendo questões com seus goleiros, né? Então, Tironi, eu acho que teve muita gente quando, antes do empate épico, quando o Cássio é expulso, e revendo o lance que provoca a expulsão do Cássio, a questão do reflexo, da velocidade, de sair na sobra, e tem muito corintiano que fica defendendo essa tese há algum tempo, que quando o Carlos Miguel entrar, ele não sai mais. A situação do Cássio, ela lembra muito a situação do Rogério Ceni e do Marcos, né? Goleiros heróicos nos outros rivais, e que na parte final das carreiras tiveram uma dificuldade muito grande de manter o nível que eles tinham. E quando o goleiro atinge esse status, você não consegue, em qualquer clube, isso é muito comum, pará-lo, né, ou barrá-lo. Tem que ser uma coisa quase que por iniciativa do próprio goleiro. Né? No caso do Rogério foi uma lesão irrecuperável, no caso do Marcos uma decisão depois de muito tempo de várias lesões. E eu não sei como será o Cássio e o Corinthians depois desse jogo, sinceramente. Eu sei que o Corinthians tem um bom reserva, o Carlos Miguel. Veremos. Porque, inclusive, o Cássio saiu contundido. Agora, eu não posso comparar o Everton ao Cássio por diversos fatores. Sobretudo pela personalidade. E aí, eu também não posso comparar o Everton ao Marcos. Se você vai na letra fria da conquista de títulos, da longevidade, o Everton provavelmente supere o Marcos. Ganhou não sei quanto, jogou não sei quantas partidas, etc. Mas goleiro também tem que ter, ou tem normalmente, uma personalidade diferente. Inclusive para dar a cara nos momentos ruins e bons. Certo? É o seu ponto. O Cássio, a gente pode falar um monte de coisa. Mas quando a coisa no Corinthians foi mal, e quantas vezes a coisa no Corinthians foi mal nesses últimos tempos? É ele quem vai dar a cara, né? Quando o Corinthians contrata o Cuca de forma bizarra e tem aquela situação, é ele quem vai dar a cara. Quando o Corinthians faz não sei o quê, é ele quem vai dar a cara. Agora, recentemente, ele deu uma entrevista falando sobre a questão da diretoria, foi chamado no cantão lá, mas ele dá a cara. Assim como o Rogério muitas vezes, e às vezes até de forma desastrosa, assim como o Marcos muitas vezes, e quase todas as vezes de uma forma desastrosa. Mas ele dava a cara, o Marcos. Então, quando a gente for comparar na história esse tipo de jogador, esse tipo de referência, esse tipo de goleiro, não é só a questão técnica, o número de jogos, o número de troféus. É a personalidade. E o Everton, nesse quesito, ele não tem nada a ver com o Cássio, nada a ver com o Rogério e nada a ver com o Marcos. Ele nunca será do tamanho desses caras. E não é pela questão técnica, é pela questão da personalidade. Isso não é uma crítica, é uma constatação. E a questão técnica ontem foi simplesmente, não quero arriscar dar o escanteio, então eu acho que a bola vai fora, eu vou recuar o braço. E ele falhou. Ele foi o responsável direto por tudo isso que a gente está falando aqui, hoje, agora. Né? E eu acho que fosse um cara de uma personalidade um pouco diferente como a do Marcos, como a do Cássio, como a do Rogério, ele estaria ali para dar a cara. Ele outra vez não deu a cara. Às 10 horas aqui, assim que acabar o posse de bola, tem Zona Mista com o Fernando Prazio, entrevistado pelo André Hernan. Provavelmente vai falar bastante sobre isso. Ele que foi um goleiro meio simbólico da virada de chave do Palmeiras nesses últimos anos aí, o goleiro Fernando Praz. Ô Mauro, no Rio de Janeiro, 4-2 para o Vasco. O Vasco entra na zona de classificação, o Botafogo sai. E além do Botafogo sair, o Thiago Nunes fala que sentiu na linguagem do futebol que alguns jogadores pedem para não jogar no Botafogo. E aí? Pois é, né? Será que vai ter algum episódio parecido com o do Bruno Lage agora de novo? Ou vai ficar tudo certo? O que ele quer dizer com isso, né? O fato é que o Botafogo, ao perder ontem, mais uma derrota de 4, né? Como mandante. Tomou de 4 do Palmeiras, tomou de 4 do Grêmio, 4 agora do Vasco. As duas derrotas que, de certa forma, custaram o título brasileiro que parecia ganho ontem, pode ter custado a eliminação.
né? O Botafogo, nos últimos 5 anos, só uma vez chegou nas semifinais do campeonato. Foi em 2022. Então, geralmente, o Botafogo é eliminado nessa fase. E hoje o Botafogo está fora da zona de classificação. O Nova Iguaçu ganhou ontem do Audax de virada e continuou ali entre os 4, né? Numa posição muito boa, por sinal. Então, o Nova Iguaçu dificilmente fica fora das semifinais. É o intruso da vez. Ano passado foi a Volta Redonda. E agora o Nova Iguaçu. E o Vasco agora está à frente. O Botafogo ainda tem um jogo com o Fluminense, tem um clássico ainda, né? O Vasco já fez os seus 3 clássicos. No domingo tem o Fla-Flu. Antes o Flamengo joga com Boa Vista amanhã. Então o Flamengo e Fluminense de domingo deve ser a definição de quem vai ficar com a Taça Guanabara provavelmente e quem fica em primeiro. E o Botafogo vai, de repente, lutar pelo bi da melancólica Taça Rio, que é o torneio de consolação, né? O Vasco ontem, uma vitória importante, reagiu. A nota desagradável do Vasco é o chororô de arbitragem, né? Jogador, dirigente, todo mundo reclama de arbitragem, como se o Vasco fosse prejudicado, e não tem motivo para isso. O próprio jogo do Fluminense tem motivos para reclamação de arbitragem dos dois lados, o clássico do meio de semana. O Fluminense reclama e o Vasco reclama. A arbitragem foi ruim. E o Vasco está criando uma narrativa de vitimização, como se em todos os jogos tivesse sido prejudicado, que não é fato. É uma narrativa distorcida da realidade, o que mostra que as SAFs também, já ficou claro isso com o Botafogo ano passado, né? E agora com o Vasco também, que as SAFs também apelam para as mesmas artimanhas de pressão, de vitimização, o mundo está contra nós, essa chatice também existe no universo das SAFs. E o tal do tapetinho agora já virou meio que, né? O Cuiabá ganhou lá, o Flamengo ganhou lá, Palmeiras ganhou lá, Vasco venceu também. O tapetinho já não assusta como no passado, né? O Botafogo está me parecendo bem perdido, sabe? Bem perdido. E isso não sei onde vai parar. Porque no ano passado, quando o Luiz Castro estava lá e a campanha foi ruim no Campeonato Carioca, pelo menos parecia haver uma certa paz. Não sei se existe essa paz nesse momento. Até por conta dessa enigmática declaração do técnico botafoguense. Pois é. Mauro, eu queria fazer um registro, porque não é apenas dentro do tapetinho, é fora também, né? Ano passado a gente teve aquela bizarrice do set fire. Agora, tem lá uma faixa no Newton Santos que diz simplesmente o seguinte: o clube que transformou o Brasil no país do futebol. Ora, não vamos falsear a história. Sem dúvida nenhuma, o Botafogo tem uma importância fundamental na recuperação mundial do futebol brasileiro. Em 58, em 62. Garrincha, Didi, Newton Santos, aquele timaço. Mas se houve um clube que fez do Brasil o país do futebol, não foi o Botafogo, foi o Santos, que ganhava do Botafogo todas as vezes em que os dois se encontravam. Então, em última análise, é diminuir a história do Botafogo, querer dar esta importância que não existe, que é uma forçação de barra. E as faixas são horrorosas. Esperem sentados, não haverá rendição. Alguém imagina que o Botafogo vai se render? Quem disse isso? Quem esperem sentados? Agora, os vascaínos foram lá ontem e sentaram em cima do Botafogo, como os gremistas tinham ido, como os palmeirenses tinham ido. Né? Tá tudo errado ali. Os rumos estão errados. Não é por aí que o Botafogo voltará a ser aquilo que o Botafogo sempre foi e que me fez uma criança botafoguense, à época. Ô Juca, faixa de torcida, né? Na Argentina. Não é de torcida, Mauro. Eles chamam trapo, eu sei. Faixa de torcida é manifestação espontânea, né? Sim, aquela que o cara faz, o grupo de torcedores faz, leva e amarra lá. Agora virou moda essas faixas que o clube coloca. Né? Elas são até muito bem feitinhas, a letra toda bonitinha e tudo, porque mandam fazer em algum lugar. E os caras que criam as frases, não é só do Botafogo, não, são muito ruins, cara. É cada coisa, essas coisas que você falou aí. Isso parece uma terapia coletiva, sabe? Parece que eles querem dizer para eles mesmos: olha, nós somos demais, não sei o quê, bababá. Isso depois da pipocada do ano passado, fica mais ridículo ainda. Porque o Botafogo pipocou no brasileiro. Essa é a realidade. Pipocou. E quem trabalha lá, especialmente quem está à frente, né, quem é profissional contratado para tomar conta do futebol do Botafogo, deveria se preocupar com isso. Enxergar os próprios erros, os próprios problemas. Né?
mas viveram uma fantasia. Essa fantasia teve até um personagem, coitado, que não tem nada com isso, que foi o Segovinha, um jogador limitadíssimo, que foi transformado numa espécie de anti-herói. Quando acabou o campeonato, eles viram que o cara é um jogador fraco, não é um bom jogador, um jogador limitado, né? E despacharam lá para a filial da SAF, lá tem vários, né, clubes aí, tem alguns clubes pelo mundo, lá na Bélgica. Mandaram o Segovinha para a Bélgica. O Paraguai pegou o avião e foi embora. E quando fala isso, fica zangadinho. Tem gente que fica zangadinha. É a realidade. Quer o quê? Quer elogio depois do que aconteceu no ano passado? Pataquada do comando que mandou embora o técnico e colocou o técnico que os jogadores queriam. E agora tem outro técnico que sai com uma frase enigmática. Eu não sei onde isso vai parar. Enfim, a autocrítica está em baixa por lá e as frases, concordo com você, não só no Botafogo, e outros clubes também são constrangedoras. Aquele espaço ali tem que ser um espaço para o torcedor levar a sua faixa. Não, umas faixas feitas sob medida num especialista, aquele cara que faz letras e tal, ridículo aqui. O Rafael Gomes fala, Thiago Nunes não falou algo parecido no Grêmio ou no Corinthians? No Corinthians ele foi desastrado desde o começo e caiu muito rapidamente. Sobre essas faixas, esse negócio aí, não sei o que vocês acham, mas me dá a impressão que é um pouco a cabeça do John Textor, que é uma estética do esporte norte-americano, é uma outra história. Então é ter o fogo, é aquela coisa que a gente vê na NBA, na NFL, nesse negócio. É um negócio que não tem a ver com o que é o futebol brasileiro que a gente aprendeu a conhecer e tudo mais. Conheceu. Agora, o Arnaldo, e o Vasco, hein? 4-2, tu foi bem nos clássicos, agora entrou na zona de classificação, reclamações da arbitragem à parte, o time tá indo bem, e o Payet deu um passe lá sensacional, né? O Payet é um jogador diferente do time, né? Eu acho que esse desempenho ou esses resultados nos clássicos dão confiança para a temporada. Estadual é uma coisa, o resto da temporada é outra coisa, mas convenhamos, dá confiança sim. Foi o que o Ramon Dias falou depois dessa vitória no Newton Santos. E aí o Mauro estava projetando, né, a questão Fla-Flu, quem vai ficar com a Taça Guanabara em primeiro lugar. Eu acho que nem Flamengo e nem Fluminense gostariam de pegar o Vasco na semifinal. É melhor pegar o Nova Iguaçu, convenhamos, certo? E aí, eu acho que essa semifinal pro Vasco vai ter muito peso, seja com o Flamengo ou com o Fluminense. Lembrando que o Fluminense agora, todas as atenções para a Recopa contra a LDU. Tem o Fla-Flu no meio dos jogos da Recopa. E pelo que indicou o Diniz no jogo com o Madureira, as atenções são prioritariamente para a Recopa, até porque a LDU é um adversário que se tornou histórico na vida do Fluminense. E o Fluminense vai tentar ganhar essa competição para garantir a temporada. Eu vejo aí, ainda só sobre a questão do estadual do Rio, né? O Botafogo foi aquele que largou com os titulares, só ele largou com os titulares todos, né, nas primeiras partidas, e foi aquele que saiu primeiro da disputa. De fato, é uma temporada, e vamos lembrar, hein, Tironi? Meio de semana tem o jogo da pré-Libertadores, né? Só isso, né? Chegou já essa época. O Vasco, eu acho que tende a ter uma temporada, foi o que o Ramon Dias falou, melhor do que a passada, quando se escapou do rebaixamento na última rodada. Eu acho que a vantagem do Vasco agora, com esse comando experiente, com esse treinador experiente, passando pelo que passou no Brasileiro ano passado, é não projetar título, etc. e tal, é projetar uma melhora gradativa, por exemplo, jogar o Brasileirão sem correr riscos, né? E aí, se deu encaixe ainda, ou está dando sinal de encaixe, Payet, Ferretti, David e tal, imaginar que são jogadores que não vão suportar a temporada inteira diante dos desafios que o Vasco terá por aí. O Vasco precisa de reposição, sobretudo na frente. Agora, você olha o time, tem já uma estrutura que foi formada na base das derrotas também e do sufoco, que é aquela estrutura com 3 zagueiros. Você consegue enxergar um mínimo padrão no Vasco da Gama. E acho que essa situação deve-se muito ao que o Ramon Dias conseguiu fazer nesse período em que dirigiu o clube do ano passado para cá. E acho que com a torcida que o Vasco tem, com a sede que o Vasco tem, jogar uma semifinal contra ele não é um bom negócio, seja para Flamengo ou seja para Fluminense.